Iniciamos hoje a análise ao exórdio, o capítulo inaugural do Sermão de Santo António, de Padre António Vieira. Esta peça, proferida em São Luís de Maranhão no ano de 1654, é um marco do Barroco e o seu início, como veremos, estabelece as fundações de uma crítica social e religiosa de enorme complexidade. O percurso desta análise seguirá a própria estrutura argumentativa de Vieira. Começaremos pela metáfora central do sal da terra, para depois investigar a causa da corrupção. A partir daí, examinaremos como Santo António oferece uma resolução que nos levará ao episódio da pregação aos peixes e, por fim, à descodificação da crítica do autor. Pois bem, o ponto de partida de todo o sermão é a exploração de um conceito teológico, a metáfora do sal da terra. É importante notar que isto não é um mero ornamento retórico. Vai servir, isso sim, de alicerce lógico para toda a argumentação que se segue. Vieira começa com uma citação direta do Evangelho, o que constitui um argumento de autoridade. Ao invocar as palavras de Cristo, ele estabelece uma premissa que se torna inquestionável, a função e a identidade dos pregadores. A interpelação direta, através do pronome vós, atribui desde logo uma responsabilidade e uma solenidade imediatas. De imediato, Vieira delimita o significado do conceito. A função do sal, neste contexto, não é a de dar sabor, mas sim a de preservar. A sua finalidade é, portanto, a de impedir a decomposição moral e espiritual da terra, que funciona aqui como metonímia para a comunidade dos homens. Uma vez estabelecida esta premissa, Vieira confronta o ideal com a realidade. Se os pregadores são o sal, coloca-se a questão: por que razão a terra continua corrupta? Para resolver este aparente paradoxo, Vieira emprega um método dialético rigoroso, investigando a causa desta dissonância. O problema é então formulado através de uma interrogação retórica que vai estruturar toda esta primeira parte do exórdio. Com esta pergunta, Vieira transforma o sermão num exercício de lógica dedutiva, quase forense, que procura encontrar a origem exata da corrupção. A argumentação avança através de uma estrutura dilemática, assente em antíteses e paralelismos. A responsabilidade pela corrupção é atribuída a uma de duas hipóteses: ou a culpa é dos pregadores, o sal, ou é dos fiéis, a terra. Vieira detalha, então, as falhas dos pregadores. A crítica foca-se na corrupção da doutrina, na hipocrisia entre o discurso e a prática, o célebre dizem uma coisa e fazem outra, e, por fim, na vaidade, que leva os pregadores a centrarem o sermão em si mesmos e não em Cristo. Para o pregador que falha, Vieira não oferece a sua opinião. Pelo contrário, invoca o juízo implacável do próprio Cristo. A consequência para o sal que não salga é o desprezo e a exclusão, uma sanção de extrema severidade que sublinha a gravidade desta falha. Tendo examinado a primeira hipótese, a da corrupção do sal, a lógica de Vieira exige que se analise a segunda parte do dilema. E se o problema não estiver no pregador, mas sim nos ouvintes? A análise volta-se assim para a terra que resiste à preservação. O orador coloca uma nova questão, simétrica à anterior. No entanto, ele assinala algo muito importante: uma lacuna no texto bíblico, um ponto que Cristo, segundo a sua leitura, não terá resolvido. É precisamente esta omissão do Evangelho que cria o espaço retórico para a introdução da figura de Santo António. Ele é apresentado como aquele cuja ação concreta vai providenciar a resposta que o texto sagrado não oferece de forma explícita. Vieira constrói a grandeza de Santo António através de um recurso de via negativa, ao enumerar as ações que ele não tomou. Estas opções, que Vieira atribui com desdenho à prudência ou à covardia humana, são postas em oposição direta ao zelo da glória divina que motiva o santo. A resposta de Santo António não é, portanto, teórica, é uma resposta prática. A narrativa avança agora para o ato central que serve de prova e ilustração a todo o argumento: a sua decisão de mudar de púlpito e pregar aos peixes. O contexto é o de rejeição. Na cidade de Arimino, a pregação de António não só se revela ineficaz como provoca a hostilidade dos homens. É o fracasso perante o auditório humano que vai precipitar a sua ação radical. Com um paralelismo sintático de uma enorme eficácia, Vieira descreve o movimento físico e simbólico do santo. A troca das praças, o centro da vida cívica, pelas praias, um espaço liminar, marca o início do seu afastamento da sociedade corrupta. O segundo membro do paralelismo completa então o movimento: o abandono da terra, a mesma terra que se recusa a ser salgada, em favor do mar, um novo elemento, um novo auditório, é um passo definitivo. A declaração de Santo António verbaliza a sua resolução.
Neste ponto, a mudança de auditório torna-se explícita e intencional. Perante a surdez deliberada dos homens, o santo procura ativamente a escuta da natureza, num gesto de profunda carga simbólica. Finalmente, Vieira revela o propósito de toda esta narrativa. O exemplo de Santo António não é apenas uma história edificante. Ele é reconduzido ao presente para funcionar como a chave da crítica alegórica que constitui a verdadeira intenção do sermão. A tese central é aqui explicitada. A ação do santo ensina que, perante a obstinação dos ouvintes, o pregador fiel não deve corromper a doutrina, nem silenciá-la, mas antes procurar um novo contexto e um novo público para a sua mensagem. O episódio transcende, portanto, o mero milagre. Torna-se uma poderosa alegoria que prescreve uma conduta para o pregador quando este é confrontado com uma congregação incorrigível. Funciona, assim, como a resolução prática para o dilema teórico que Vieira havia apresentado. Concluímos assim com a revelação da crítica final. A pregação aos peixes é, em última análise, um aviso contundente aos colonos de Maranhão, o auditório original de Vieira. A mensagem é clara. Se os homens se recusarem a ouvir a verdade, o pregador, tal como Santo António, terá não só o direito, mas o dever de se voltar para um auditório que seja digno da palavra.